Bom dia, graça e paz. Eu vou falar para homens, as mulheres vão ficar aqui. É perigoso elas ficarem, porque elas vão cair com vocês de pau depois. A paulada vai começar daqui da frente, depois vem ela. Vocês vão ver só o que é bom para tosse. Viu? É muito bom estar aqui com vocês, compartilhando a palavra. Quanto tempo eu tenho, hein? Não, algum tempo tem que me dar, senão o microfone na mão de pastor é o maior perigo que existe. Meu. Vocês precisam. 40 minutos? Tá bom. Amém. Fique em pé, nós vamos estar orando. Tá vendo? Como é que apaga isso aqui? Alguém sabe apagar? Apaga para mim, zerar aí. Eu uso tão pouco isso, mas é bom ter um cronômetro aqui, porque eu me controlo. Tá bom, obrigado. Pai, obrigado por esta manhã, por esse dia, porque o Senhor nos guardou a noite, nos preservou a vida, nos preservou a saúde. E principalmente, sabemos que esta manhã as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Então, obrigado. Obrigado por cada pai, cada homem que está aqui. A Tua graça seja sobre eles, sobre as suas casas. E dá-nos um tempo mesmo de ministrarmos a Tua palavra e recebermos de Ti aquilo que é importante para o nosso dia a dia, para o nosso viver, para seguirmos o padrão que o Senhor tem para um homem, para um marido, para um pai. Então abençoa-nos, controla todas as coisas debaixo das Tuas poderosas mãos. Comanda os Teus anjos para estar ao nosso redor, para proibirem qualquer ataque, para também trazerem a ministração da Tua palavra, do jeito que o Senhor a tem aí nos céus, ela venha para a terra. E usa-me, Senhor, por misericórdia, por graça, para que eu seja bênção na vida de todos. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Foi pedir para falar uma palavra para os pais, mas quando eu fui mexer na palavra, eu tive que voltar à origem. Antes de ser pai, você é marido. Então eu vou ter que falar algumas coisas para depois entrar nisso. Mas deixa eu ler alguns textos aqui. Êxodo 20:12 diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Depois Efésios 6, de 1 a 4, nós lemos: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E ainda Colossenses 3, 20 e 21, Paulo repete praticamente o que ele falou em Efésios: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Está se comemorando amanhã, uma festa que a gente sabe é muito mais comercial do que qualquer outra coisa, Dia dos Pais. As propagandas na televisão estão em cima para vocês, alguém gastar dinheiro para dar um presente para você, para nós. Mas nós temos que aproveitar essas datas para falarmos daquilo que é importante, porque uma das coisas mais terríveis que tem acontecido hoje nas igrejas e até fora das igrejas, na face da terra, é a falta de paternidade. Já essa pigarra, rapaz. O médico me pergunta: você já fumou? Eu nunca fumei. Por que você tem essa pigarra? Não sei, só que tem que saber, não sou eu. Mas toda manhã isso, depois começa a falar, passa tudo. Falta de paternidade é algo terrível que tem acontecido. E as pessoas que a gente recebe nas nossas igrejas, as pessoas são recebidas dentro de uma firma, esquece o cristão, não cristão. Quando você vai ver os problemas que elas causam e as atitudes que elas têm, você vai perceber que faltou pai na vida delas. E realmente, parece que agora está se criando uma consciência da necessidade de uma paternidade responsável, de uma paternidade verdadeira.
Não os estereótipos que fazem por aí, mas aquilo que é verdade, aquilo que a Bíblia fala. Não sei se você está assistindo Jesus, eu estou no veleiro agora. Todas as novelas da Record eu assisto. Quinta-feira eu tinha que estar no culto, aí ontem eu assisti os 2 capítulos. Eu tenho lá um jeito, eu assisto de quinta. E ontem, Satanás, mostraram as tentações que Jesus passou, as 3 coisas. E se você perceber como Satanás quer atacar o ânimo de Jesus depois de 40 dias de jejum, ele estava acabado. E a novela mostra muito bem isso. Uma pessoa fisicamente totalmente exaurida. E é interessante até que algumas coisas que a gente fala, mas ele não podia ficar 40 dias sem beber água. Ele podia ficar sem comer, mas sem beber. E a novela deu um jeitinho lá que caiu um temporal lá e ele bebeu água da chuva. Abriu a boca e bebeu. Mas os 3 questionamentos de Satanás para Jesus começam perguntando: se tu és filho. Ou seja, se você tem um pai. Então aí ele faz as coisas, não é o meu tema, mas apenas para você lembrar disso. O questionamento era pegar a pessoa fisicamente exaurida, emocionalmente abalada, porque depois de 40 dias de jejum, não vai me dizer que a pessoa sai assim, glórias a Deus, aleluia, eu fiz 40 dias de jejum. Não tem isso. É tempo mesmo da gente... Posso falar? Exaurido, e as 3 questões que Satanás faz para ele começam: se tu és filho. Mas Jesus tinha tanta certeza da sua paternidade que ele vai e pega a palavra de Deus e responde. Mas não é o meu tema, apenas estou falando isso para você entender. Agora, o grande problema nosso é o seguinte: você teve curso para ser pai? Ninguém tem curso para ser pai. E aqueles que deveriam ser um modelo para nós, não foram. E foram os nossos pais. E por que eles não foram modelos? Eu estou falando no geral, claro que há exceções, certo? Mas eu estou pegando a parte negativa agora para mostrar. Por que eles não foram modelo? Porque eles não tiveram modelo. Por que os seus avós não foram modelos para os seus pais? Porque eles não tiveram modelo. Então o grande problema é a falta de ensino para ser pai. Agora nós podemos procurar esse ensino em qualquer lugar e vamos achar uma porção de conclusões, de filosofias, de achômetros, de psicologias, de humanismo, de tudo que você quiser. Mas na verdade a origem é a palavra de Deus. É na palavra de Deus que você vai ter que aprender a ser pai. Então você precisa se aprofundar na palavra de Deus. Aliás, o que nós temos ouvido disto, nesse tempo presente, em todo lugar que você vai, está alguém falando, precisa ter intimidade com a palavra, precisa ler a palavra, precisa entender a palavra, precisa estudar a palavra, precisamos ser modelo, ter um modelo da palavra para as nossas vidas. E para ser pai é isso também. Agora, o mandamento que tem promessa é honra teu pai e tua mãe para que sejam longos os dias sobre a face da terra. Mas como é que eu vou honrar pai e mãe se eu não tive ensino firme e verdadeiro do meu pai para me ensinar a honrá-lo? E hoje nós estamos num tempo, ainda no meu tempo, meu pai olhava feio, acabou, né? E os mais velhos aqui sabem disso, mas os mocinhos aí não sabem disso nada, porque os pais não olham feio, vai, o que está olhando feio, velho? Cabra, sai para lá. É desse jeito o tratamento, e vocês concordam comigo, é assim mesmo, não tem jeito. E começa com as crianças que dominam os seus pais. Você vai no supermercado, vai num shopping, eu quero, e faz uma arrelia, e o pai, ai, criança é assim mesmo, criança é assim mesmo porque você é um banana. Filho não tem que dar escândalo em lugar nenhum, porque o primeiro escândalo que ele der, quando chegar em casa, você pega uma vara mesmo, estou falando, não pegue substitutos, cinta, chinelo, eu já usei tudo isso, cinta, chinelo, pedaço de cano de conduíte, plástico, eu já usei tudo isso, mas o que dá efeito é a varinha, bem daquelas que faz
Dá duas, é verde, né? Dá 2 ou 3 varadas bem dada. Agora, recomendação principal: bunda de fora. Tira as calças. Porque se você não ensinar o teu filho a te honrar, ele não vai honrar a Deus, ele não vai honrar o patrão, ele não vai honrar os professores, ele não vai honrar a mãe, ele não vai... Com a mãe já é aquela avacalhação, desculpe as mães que estão aqui, mas mãe é muito mole. Então o filho vai e fala o que é. Quando teu pai chegar, você vai ver. E o pai chega, teu filho fez isso, ai que bonitinho, ele fez isso. Que engraçadinho que ele é. Meus amados, nós precisamos aprender essas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa: se você tem filho adulto e mora com você, continua sendo filho. Eu já peguei filha de 18 anos. Pai, eu sou uma mulher, você vai fazer isso comigo? Vou. Você me desobedeceu, você me desonrou, você vai levar as varadas. Então não tem isso. Você vive com você, é teu filho para ser cuidado da mesma forma que uma criança. Não aprendeu antes? Se você não fez isso antes, senta com teu filho, com a tua filha, pede perdão, mas estabeleça as regras da palavra de Deus para eles serem filhos que possam te honrar, porque se eles não te honrarem, eles não terão longa vida na face da terra, eles terão poucos dias e morrerão jovens. E hoje a grande estatística é a quantidade de jovens que morrem assassinados nesta nação. Então, meus amados, nós precisamos voltar à palavra. O que acontece? Para você ser pai, esquece as exceções e jeitos que aconteceram, gravidezes aí que não eram para ser. Mas o modelo: casou, tem uma mulher, vai gerar um filho, uma filha, vai gerar uma criança. Se você não for o marido que a palavra de Deus fala que você tem que ser, a tua caminhada como pai não vai ter sucesso. E aí nós temos que voltar para o modelo da palavra de Deus. Você tem que se perguntar: quem vai ser o pai na casa, eu ou a minha mulher? Você é daqueles que fala assim: vê com a tua mãe, vê com a tua mãe, isso é problema da tua mãe, é tua mãe? Não, todos os problemas de uma casa pertencem ao homem, todos. Semana passada peguei um cara que vai se casar, e ele quis jogar a culpa, porque é um segundo casamento, quis jogar a culpa na ex-mulher. Eu falei: você que é responsável pelo teu casamento ter arrebentado. Não, mas quando dois não querem, eu falei: você não foi o homem que você devia ter sido. Se você fosse o homem que você deveria ter sido, você não teria se separado, porque para sempre. E o casamento tem que ser mantido apesar das coisas. Tem que se acertar, principalmente no lar cristão. Se você é cristão, teu casamento não tem fim. Vai ter vezes que você vai ter vontade de te separar? Eu tive muitas. E falava na cara: desse jeito não vai dar para viver junto, nós vamos separar. Até que um dia nós fizemos uma briga. Nunca nos agredimos fisicamente, mas de palavreado, acho que era melhor bater do que falar, né? Tivemos uma briga e de repente nós vemos as 5 crianças olhando para nós assim, apavorados, achando que ali ia acabar o casamento. E quando eu olhei para aquilo, aí eu me despertei e falei: misericórdia. Chamei as crianças, pedi perdão para eles ali na frente da mãe e falei para eles: papai e a mamãe nunca vão se separar. Nunca mais esta palavra vai ser dita aqui. Para cá, já fazem sei lá quantos anos, pelo menos uns 40 anos, 45 anos. Nós nunca mais falamos em separar. Nós brigamos, nós vamos ter que acertar a nossa encrenca. Eu não penso que não vai ter encrenca, não. Sou casado há 54 anos e tem encrenca até hoje. Só que a gente tem que aceitar, tem que... Então, o que a Bíblia diz que você tem que ser marido? Eu vou ler o texto. Se você tiver Bíblia aí, mesmo que seja no celular, abra. Efésios 5. Eu vou ler a parte do marido. Não vem com esse negócio assim: mas começa com a mulher ter submissa. Essa só vai ser submissa se você for tudo isso aqui que tem aqui na palavra. Não tem mulher submissa se não tiver homem obediente à palavra de Deus. Efésios 5, 25 a 32 diz assim: maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Tudo isso aqui está falando de Jesus, ok? Mas se não tivesse o versículo seguinte, estava tudo bem. Jesus tem um monte de coisa para fazer, eu não tenho nada para fazer. Mas é assim: assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro à igreja e Cristo. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Quais são as exigências? Eu volto a fazer a pergunta: quem deve ser o pai em casa, você ou a sua mulher? As mulheres têm muitas qualidades, e coitada daquelas que perdem o marido ou por separação ou por morte, viúvas, e que têm que assumir as duas posições, e só a graça de Deus dá a algumas a condição de serem verdadeiro pai e verdadeira mãe. Mas a mulher não tem estrutura emocional e psicológica, não porque ela seja inferior, mas porque Deus a fez diferente de nós, para suportar os encargos de uma paternidade. É com você que Deus tem o negócio da paternidade, não é com a tua mulher. É você que tem que assumir as coisas, mas para isso você tem que ser o marido que Deus fala. Você tem que ser um marido dentro de casa, que vai muito além do desempenho na cama, porque marido só lembra mesmo da mulher na hora da cama. E quando está encrencado e ela não quer nada com você, você vai dormir emburrado, de bunda virada para ela, não quer nem olhar para ela. Dorme em X e em S, que encaixa um no outro. Deus começa a falar para você, homem, marido, que o teu amor pela tua mulher deve ter o padrão do amor de Jesus Cristo. E o padrão do amor de Jesus Cristo é que Ele entregou a sua própria vida pela igreja. Você tem que entregar a tua própria vida pela sua mulher. Você tem que fazer tudo o que a palavra fala que você tem que fazer para ser reconhecido como um marido que merece esse nome, esse título, esta posição, esta honra que Deus te dá, mas tem que cumprir o que Deus fala. Qual é a tua responsabilidade como marido? O texto fala que Jesus purificou a igreja pela lavagem com água, e ele está explicando claramente que não é a água H2O, a água pela palavra. A palavra é como se fosse uma água que vem e lava a tua esposa, e ela tem que ser ministrada por você antes de ser ministrada na igreja. Mas meus amados, como é difícil isso. Com a idade chegando não tem jeito, viu? As rugas vêm, as coisas vêm. Mas ninguém, principalmente mulher, gosta de ter ruga. E aqui muito mais do que ruga física, está falando de ruga na sua alma. Mulher enrugada na alma é um problema, porque ela não está se sentindo amada, desejada da maneira que a palavra fala. Você não assume o sacerdócio na sua casa. A gente fala isso, as pessoas falam: mas o que é ser sacerdote? Sacerdote é você pegar a palavra de Deus e você ministrar a palavra de Deus. Mas se você só vai ministrar quando você for ministrado pela palavra. Eu quero dizer uma coisa: todos nós pastores ou pregadores, quando vamos preparar uma palavra, se a palavra não ministrar primeiro ele, não tem como ela ter efeito na vida dos outros. Quando eu preparei essa palavra, acho que foi quarta-feira ou quinta, eu falei: meu Deus do céu, quanta coisa ainda para acertar, quanta coisa para mudar. Eu tenho 54 anos de casado, não é um dia, e com a mesma mulher, viu? Não foram com diversas não. Ser 54 anos casado com 10 mulheres dá 5 anos,4 por mulher. Não tem valor isso.
Quando começou a enjoar, já troca. 54 anos de casado e a gente vive. Agora, a igreja, Jesus quer a igreja santa e sem defeito. Como é que você quer a tua esposa santa e sem defeito? Que trabalho difícil. E aí começa uma porção de coisas, meus amados. Primeiramente, porque você pensa como homem. Glória a Deus por isso, não estou achando ruim. E dificilmente você vai entender um mistério. Mulheres fecham o ouvido, as mulheres não podem ouvir isso. Mulher é um mistério. A cabeça delas, você nunca sabe exatamente para que lado está indo. Quando você acha que você está acertando, você errou tudo. Experiência própria. De vez em quando eu falo para minha mulher, puxa, agora que eu achei que eu tinha acertado tudo, não acertou. Não, você não conseguiu pensar do jeito que eu penso. Eu falei, glória a Deus, porque senão eu já tinha sido Nutella, que você falou, o que foi? Nutella, falsificar Nutella não, o pão que é outro lá, que é outro nome, então eu confundo todos esses nomes também. Eu não como Nutella. Então, meus amados, nós temos que nos basear na palavra de Deus e não na cabeça de uma mulher, para sermos um marido padrão que vão gerar filhos padrões, ou filhos padrão, porque eles vão saber que o pai deles segue a palavra de Deus. Segue a palavra de Deus, segue aquilo que a palavra fala. E você vai ter sempre autoridade para questionar o teu filho, porque você vai falar para ele, não é isso que a palavra diz. Mas para isso tem que treinar primeiro como marido. Porque a tua mulher vai ter que reconhecer em você o marido que precisa ser, para ela reconhecer a tua autoridade sobre os teus filhos. Porque se ela não acreditar em você, ela não acredita que você vai dar boas instruções para os teus filhos. Vocês pensaram que era para a festa de Dia dos Pais, né? Vocês eram para lavada na palavra do Dia dos Pais. Mas, meus amados, são coisas muito sérias que nós estamos falando. O padrão que Paulo nos dá, e que devemos amar as mulheres como Jesus amou, é muito difícil. Mas como isso pode acontecer? Quando eu amo a Jesus acima de todas as coisas. Se eu puser qualquer outra pessoa ou coisa no lugar de Jesus na minha vida, eu já quebrei o padrão. E aí quebra o padrão como marido, quebra o padrão como pai. Teus filhos estão precisando ver em você um pai verdadeiro em todos os sentidos, e não é fácil. Você tem que ser o pai que brinca com os teus filhos. Eu tive uma época da minha vida que eu trabalhava das 9 horas da manhã às 9 horas da noite. Eu chegava em casa, eles já tinham ido dormir, porque no dia seguinte eu ficava dormindo e minha mulher levantava às 6 horas da manhã para levar eles para a escola. Então eu perdi muitos anos da minha vida por causa do trabalho, a quem eu dedicava todo o meu melhor tempo, e que no fim me colocou num jornal, por causa da quebra da empresa, como criminoso do colarinho branco. Foi isso que eu ganhei por dar todo o meu tempo melhor, em vez de ir para minha mulher, para meus filhos, para a empresa. E quando eu perdi aquela posição, porque depois de ser colocado no jornal como criminoso de colarinho branco, acabou a empresa, acabou tudo. Não fui só eu, foi um grupo comigo, tá? Aí eu perdi tudo, até as finanças que eu tinha, que eu ganhava um bruta de um salário. Eu tinha motorista particular, eu tinha carro da empresa, mas eu não usava nem o motorista nem o carro para mim, porque meu trabalho era totalmente interno. Eu falava, vai lá na minha casa, pega meus filhos, leva no shopping, pega as crianças, vai levar na natação, vai não sei o quê. Motorista substituía o pai. Eu sei que nós trabalhamos e às vezes não dá para fazer tudo isso, mas não é motorista, mesmo com toda a riqueza que você tenha, que vai substituir a tua vivência de pai. Mas eu lembro que depois que eu perdi tudo isso, eu voltei a brincar com meus filhos como eu brincava antes, de ir para o chão da sala e fazer guerra de travesseiro, de almofada, não travesseiro, a sala é almofada. E eu tinha 5 contra mim.
E eu falava aqui, ó, não vai ter moleza, nem menina, nem menino. Vocês vão levar almofadada aí do jeito que tem que ser levar. E quem chorar, apanha. Eles amavam aquilo, era uma faca, de repente vinham 5 em cima de mim, me subjugavam, claro, né? Por mais forte que eu fosse naquela ocasião, 5 filhos em cima, eles se subjugam. Mas eles nunca se esquecem disso. Não se esquecem dos nossos tempos de férias, dos nossos tempos de irmos acampar na beirada da represa de Avaré, com 5 filhos, com 2 que tinham 9 meses, e que usavam fraldas, e 2 gêmeos usando fralda ao mesmo tempo. Você não imagina a quantidade de cocô que eles fazem por dia, e de xixi. Detalhe, nós não tínhamos fraldas descartáveis naquele tempo. Fralda de pano, que tinha que lavar, secar, passar, para depois usar de novo. E eu, que era o maior enojado da paróquia, comecei a pegar a fralda, tirava o cocô com a mão, jogava no vaso sanitário e ia lavar a fralda. Meus amados, os filhos precisam ter lembranças maravilhosas das suas vidas quando criança, com a nossa presença. Se você é aquele pai que chega em casa e até o cachorrinho vai para baixo do sofá com medo de você, você precisa mudar o teu padrão. Você precisa voltar para a palavra de Deus e ver do jeito que Deus quer que você seja como homem. Então, meus queridos, nós precisamos entender isso. Vocês precisam e nós precisamos sempre atuar como verdadeiros pais. Mas eu não tive modelo. Mas você já recebeu Jesus, e aí mudam todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que tudo se fez novo. Não adianta ficar lamentando pelo que teu pai não foi. Às vezes teu pai não foi e nem vai ser, porque até já morreu. E porque você já está numa outra condição de vida, que ele mesmo seja vivo, ele não vai te dar mais orientação nenhuma, porque você tem vida própria. Não adianta se prender nas nossas emoções travadas, machucadas, e ficarmos a vida inteira, mas meu pai não fez, mas meu pai não fez, mas meu pai não fez. Você vai criar um outro filho que vai dizer lá na frente, mas meu pai não fez, mas meu pai não fez, mas meu pai não fez. Meu amado, para com isso. Jesus entrou na tua vida, tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Ah, mas eu não fui curado disso. Meu amado, faz 200 curas interior, uma por dia. Mas seja curado. Agora, curar-se de emoções depende de você mesmo. O ministro de cura interior pode ir te levar a considerar coisas, te ministrar na palavra, etc. Mas ele não vai curar você. Quem vai se curar é você, convencido pelo Espírito Santo que está agindo no teu espírito. Se você não se abre para isso, não tem como você ser curado. Mas meu pai foi assim, meu pai foi assado. Eu sei, e daí? Pensa um pouco na vida do teu pai, o que ele recebeu? Voltamos a falar a mesma coisa. Ninguém teve modelo, mas nós somos hoje confrontados com a palavra para podermos ser modelos de paternidade para esta nação. Você na tua casa, você no emprego que você está, você no trabalho, na igreja, aonde você estiver, você tem que ser modelo de paternidade, porque o mundo está precisando de paz. Não só de paz, mas de paz. De homens que possam exercer a paternidade. O verdadeiro pai é aquele que sabe dosar a brincadeira com a disciplina. Há horas em que não cabem brincadeiras. Há horas em que a disciplina tem que entrar. Meus filhos sabiam muito bem que eu brincava até quando eles atravessavam a fronteira do respeito e entrar o tempo da disciplina. E nós temos que entender isso. Os nossos filhos têm que ir para depois serem pais formados por nós. Por favor, não terceirize a tua função, a tua responsabilidade de pai. Não terceirize para a escola, não terceirize para a igreja, não terceirize para a sua mulher, não terceirize para a televisão, não terceirize para os jogos
de computador, quaisquer que sejam. Não, a tua paternidade tem que ser efetiva e realizada debaixo da orientação de Deus. Isso é que vai fazer uma transformação nas vidas. Vale tanto para a filha mulher quanto para filho homem. Claro, com o homem muitas vezes você tem um tratamento um pouco mais firme. A mulher é mais delicado, mas ela precisa sentir a firmeza. Como eu falei para você, uma filha minha de 18 anos teve que ser corrigida com a vara. Nós precisamos assumir a verdadeira paternidade. Como você tem feito isso? Mas eu não sei fazer isso. Vai aprender. Ah, mas como que eu vou aprender? Palavra. Mas não é ler o versículo e falar assim, blá, 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 tá bom, passou, não. O que significa isso de prática na minha vida? Como é que eu tenho que agir? A palavra diz que eu não posso irritar os meus filhos. Sabe o que mais irrita filho? É pai indeciso. Pai que quando o filho vai lá e está esperando uma resposta, fala assim, o meu pai é o meu porto seguro. Meu pai é aquele que quando ele fala, eu tenho certeza do que ele falou vai ser verdade, vai ser bom para a minha vida. E ele chega lá e fala, pai, posso? A ver com a tua mãe. Eu acho que isso deveria acabar na nossa boca. Eu às vezes brigava com a minha mulher, porque eles iam perguntar para mim e eu já dava a orientação. Mas não era isso que eu queria. Eu falei, problema teu, eu já dei a orientação. Eu nunca terceirizei a educação dos meus filhos. Os meus filhos estudaram em colégios de freiras, porque na ocasião não tinham colégios evangélicos na Redondeza, no bairro de Ipiranga. Depois de muitos anos eu fui descobrir que tinha um colégio luterano. Mas eu não descobri, eu precisava de um colégio bom para os meus filhos, eu podia pagar na ocasião, e eu fui para o colégio Regina Mundi. Mas fui conversar com as freiras antes de matricular, dizendo, meus filhos não vão aprender religião, você entendeu? A aula de religião manda eles para a biblioteca, manda para algum lugar, eles não vão ter aula de religião. Não, pode ficar tranquilo, nós respeitamos. De repente, as crianças, elas não têm autoridade para falar, não vou para a biblioteca. Elas foram levadas às aulas de religião. Quando chegaram à noite em casa, minha mulher estava esperando e falou, você chegou agora, mas você vai ter que tratar esse problema aqui. Olha, eles foram para a aula de religião, e o que nós fazemos? Senta todo mundo aqui, quem foi para a aula de religião hoje? Vem, senta aqui. O que eles te ensinaram lá? Ensinaram isso. Falei, ó, você tem que saber isso aí que eles ensinaram, porque isso aí vai cair na prova. Mas eu vou te ensinar a verdade da palavra de Deus. E eu dizia, é assim, pela palavra de Deus. E quando você for responder a tua resposta lá na prova de religião, você vai responder, eu fui ensinado aqui na escola assim, mas a palavra de Deus diz isto e isto. Cada aula de religião era uma vez por semana que eles tinham, e tinham em dias alternados, porque eram 5 filhos, não dava para ter todo mundo junto. Eu sentava com o grupo que teve aula e falava, como é que é? Vamos lá, vamos ensinar o que é verdade. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Depois de eu ter trabalhado 10, 12 horas num dia, o que eu quero chegar em casa é que ninguém me encha, né? Não vou falar a expressão porque é muito feia, mas não me encha a paciência. Eu quero sossego, eu quero ver televisão, eu quero ver jornal, eu quero ver qualquer coisa. Hoje eu quero jogar. Todos nós fazemos isso, né? Só eu. Dá trabalho, meu amado. Pai, eu tenho que participar da festa junina. Uma época eu não entendia direito as coisas, falei, tá bom, vai lá participar. Aí eu fui numa festa junina, claro, tinha que ir com os filhos, né? Outra coisa que nós vamos fazer, nós temos que acompanhar os filhos nas atividades escolares, não é só a mãe. Tem pai que não vai na escola com o filho nem no dia dos pais. Mas eu trabalho. Eu sei que você trabalha, mas você coordene a tua vida para participar de uma reunião de pais e mestres,
Converse com o teu chefe e fala: olha, eu tenho reunião dos meus filhos na escola, do meu filho, da minha filha, eu vou à reunião, mas depois eu compenso, eu faço isto, eu venho fora de hora, o que você precisar de mim, venho trabalhar de sábado, sei lá o quê. Mas você não pode ficar fora das orientações dadas nas escolas, e não é tua mulher que tem que te passar, você tem que saber de viva fonte, porque você vai discernir e vai dizer: não, isto não. E às vezes nossos filhos são obrigados, para passar nessas matérias, a responder coisas que eles não devem acreditar. Vai para a teoria da evolução aí tem que falar que veio do macaco. Mas você vai falar assim: ó, vocês estão ensinando, o Darwin ensinou que veio do macaco, mas eu não vim, não, eu vim de Deus. Ensinar. E muitas vezes tem que responder para saber que aprendeu a teoria da evolução de Darwin na escola. O que você vai fazer? Eu aprendi tanta teoria que não me serviu para nada na vida prática, mas tive que aprender para passar nos exames da escola, na faculdade e daí para diante. Então, meus amados, ser pai dá trabalho. Ser pai é bastante complicado. Mas se nós facilitarmos a obra do Espírito Santo, para que Ele nos ministre, vai ser mais fácil. Mas o Espírito Santo vai ministrar à medida em que nós lemos a palavra e nos instruímos na palavra. Ah, mas eu leio a palavra e não entendo. Pega outra tradução. Pega a nova linguagem, nova tradução na linguagem de hoje. Pega a Bíblia viva. Cuidado com algumas Bíblias aí que estão muito viva além da conta. Mas peça orientação, pega uma Bíblia adequada. Porque às vezes a linguagem é linguajar que nem se usa mais hoje. No meu tempo, em 1942, que eu nasci, olha como eu sou velho. Nós falávamos epístola, não falávamos carta. Vou te mandar uma epístola. Você já vai me xingar, vai falar assim: o que é isso? Para cima de mim, não. Hoje nem carta não manda mais. Vou te mandar um WhatsApp, nem falamos WhatsApp. Vou te mandar um zap. Escreve tudo abreviado, VC, TB, não sei o que. Quando eu vou ler um certo WhatsApp, eu preciso botar o meu dicionário de abreviaturas funcionando para conseguir entender. Mas nós temos que saber nos comunicar. Deus confiou a você uma missão que muitas vezes é dita só para as mulheres. Ser mãe é ter uma missão sublime. Eu digo para você que ser pai é ter uma missão sublime. Quando você chega na minha idade e vê meus 5 filhos criados, todos eles pastores na igreja do Senhor Jesus Cristo, quando eu nunca nem imaginei isso, eu posso olhar para mim e falar assim: errei muitas coisas com eles. Mas como diz o inglês, the work well done, o seu trabalho foi bem feito. Porque ninguém consegue ver 5 filhos, ministros do Evangelho na casa do Senhor, firmes até hoje, se não tivesse feito um bom trabalho. Não estou puxando glória para mim, não. Eu estou constatando coisa que você precisa constatar na tua vida. Aqui nós devemos ter gente com filho de tudo quanto que é idade, né? Você nenezinho, vocês, pela cara de vocês têm que ter filho muito novo, não pode ter velho, você também. Mas tem uns outros aí que eu não vou apontar um nome, que já tem filho mais grande, né? Filho te passando no tamanho. Mas sempre há tempo de corrigirmos as coisas que nós não conseguimos fazer na época certa. Tem muita coisa para falar, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: invista em adquirir a verdadeira paternidade. Isso vai ser muito prazeroso para você. Filho dá muito trabalho? Dá, mas dá muita alegria. E a maior alegria que um filho pode dar para um pai é dar um neto para o pai. Porque no neto, você faz coisa que você não podia fazer com teus filhos e não tem que corrigir eles. Você é avô. E não tem essa definição na Bíblia, mas eu botei na minha Bíblia.
Vô estraga a educação que os pais dão para os filhos. E os pais que corrijam de novo, porque eles que são pais. Eu não sou pai, eu sou avô. Claro que eu estou brincando com isso. Mas é uma característica de avô. Quando você for ser avô, você vai ver só que coisa boa que é. É muito melhor do que ser pai. Por causa da responsabilidade que você tem para ser pai. Eu estou aguardando agora eu estou com uma neta já de 25 anos, começou a namorar, eu estou orando todo dia pelo casamento dela, para ver se logo vem um bisneto aí. Eu não quero morrer sem ver essa geração minha, né? Mas que Deus possa te ministrar. O que eu podia ministrar na palavra foi isso. Eu quero passar um videozinho para você, que eu vi esta semana e achei muito bonito. Eu já tinha visto antes, porque ele é velho, talvez você tenha até visto. Mas vamos rever esse vídeo aqui. Pai, estava agora olhando pela janela. Tentava antecipar sua chegada. Fiz isso muitas vezes quando era criança. Outro dia fingi que dormia e esperei você vir me cobrir. Mas percebi que isso não era mais possível. Estava aqui nesse quarto sozinho. Lamentava os dias em que fui rude com o Senhor. E das inúmeras vezes em que precisou de mim, eu não estava lá. Lembrei-me então dos tempos de criança e adolescência. Quando, apesar de todos os seus problemas e cansaço, você sempre arrumava tempo para ir até a minha cama. Simplesmente para ver se eu estava bem. Colocava as mãos sobre minha testa para ver se eu estava com febre. Ajeitava o cobertor. Às vezes deixava algumas moedas embaixo de meu travesseiro. Eram poucas naquela época e, com certeza, sem muito valor. Mas hoje as desejo como se fossem ouro. Porque esses simples gestos não saem da minha cabeça. Achava que era forte, mas tudo isso me enfraquece. Quando você saía para trabalhar ou viajar, eu ficava apreensivo. Nunca lhe contei, mas meu coração doía de saudades. Pedi a Deus que lhe protegesse e lhe trouxesse de volta. Você sempre voltava, sofrido, abatido, sujo, mas voltava. Hoje fico pensando, será que os meus filhos sentem a minha falta como eu senti a sua? Será que sou importante para eles, como você foi e ainda é para mim? Será que consigo transmitir a eles os mesmos valores que aprendi com você? Também me pergunto, se você é tão importante para mim, por que às vezes eu o esqueço? Por que não tenho tempo para lhe dar um simples alô? Por que às vezes não consigo retribuir o seu carinho? O engraçado é que hoje tenho tudo o que você nunca pôde ter. Casas, apartamentos, carros, dinheiro. Por que nada disso é seu, se você merecia tanto? Você me carregou no colo muitas vezes. Pegou filas e filas para um atendimento médico. Pediu dinheiro emprestado para me alimentar. Até vendeu sua casa quando tudo estava difícil. Por quê? Hoje lhe vejo frágil, com a coluna desgastada pelo tempo, a pele queimada pelo sol. Seus 70 e tantos anos lhe deixaram indefeso. Apesar de tudo isso, quando me recebe em sua casa, está sempre alegre e disposto. Seja para ir até a padaria para comprar aquele pãozinho que eu gostava tanto, ou para fazer outros agrados. Não entendo. Apesar de toda a sua receptividade, às vezes ainda sou rude. Reclamo da vida, dos negócios feitos ou desfeitos. E mesmo assim, você tem toda a paciência comigo. Então, pai, se ainda der tempo, queria dizer que hoje também sou um pai. E que tento ser você todos os dias. Tento ser para meus filhos o que você sempre foi para mim.
já não importo mais com a idade. Hoje, mesmo com os meus 40 e poucos anos, quero que me segure no colo como segura seus netos. Pois quando lhe vejo, sinto que ainda sou criança e você continua a ser o meu herói. Uau! Sempre dá tempo de fazer alguma coisa. Criança sempre lembra do que os pais fizeram, de viagens, e não porque foram em lugares muito bons, etc. Uma barraca na beira de uma represa faz muito. Se vocês perguntarem para os meus filhos, todos eles vão lembrar das vezes que nós fomos acampar, porque não tinha dinheiro para hotel, na beirada de uma represa. A disciplina tem que ser praticada sem violência, mas disciplina, com vara, sim. Em que lugar? No lugar preparadinho que não deixa marcas. Nunca um bofetão, um tapa na cara, nunca isso. E se você já fez isso com teu filho, tem que pedir perdão. Se ele for pequeno, ajoelhe no chão, fique da altura dele e peça perdão. Se ele já for grandão, olho no olho e peça perdão. A disciplina com violência causa grandes separações. E nós precisamos aprender a disciplinar sem violência. Eu estou terminando, eu já falei 1 hora. Eu lembro que eu falava para meus filhos, quando dava um problema desse, falei, sobe, nós morávamos num sobrado, tira as calças, fica na cama, quando eu me acalmar, eu vou lá. E às vezes demorava uns 15, 20 minutos para acalmar. E ele ficava lá de bumbum descoberto me esperando. Chegava lá, eu explicava por que ele ia ser corrigido e o disciplinava. E depois tinha que vir chorar no meu colo. Um deles, o caçula dos gêmeos, era emburrado. E ele não queria vir chorar no meu carro. Eu não gosto de você. Me empurrava. Mas eu te amo, vem cá. E pegava e agasalhava ele, sabe aquela coisa, até que ele acalmava e encostava no meu peito. Aí eu sabia que o processo estava pronto e ele estava curado. Teus filhos precisam de você desesperadamente. Fique em pé, eu quero orar pela tua vida. Meu Deus e meu Pai, eu ministrei aquilo que eu entendi do Senhor que eu deveria ministrar, mas agora o trabalho é teu na vida de cada um desses pais. Que eles possam ainda hoje aproveitar um dia maravilhoso com seus filhos, abraçando-os, beijando-os. Meninos e meninas precisam do beijo do pai e do abraço do pai. Possam mesmo aproveitar este dia e cada dia daqui para diante, exercendo a verdadeira paternidade, não terceirizando para ninguém, nem para sua esposa, aquilo que é dele. E sejam assim os verdadeiros sacerdotes nas suas casas, e possam assim ter as suas mulheres submissas à missão que ele tem de criar uma família de excelência. Eu assim os abençoo e profetizo que assim será naqueles que se dispuserem a atender o Senhor e a obedecer o teu comando. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido.